Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Reference Talks. Hoje temos aqui uma convidada maravilhosa, muito especial. Ela é referência, é uma profissional de referência, por isso que foi convidada a estar aqui conosco. Eu vou fazer aqui uma apresentação dela. É a doutora Renata Seno, ela é médica, dermatologista, tricologista, empresária, mãe do Bento e esposa. Então, doutora, seja muito bem-vinda. Também dá aqui as boas-vindas para Franciele, que é a digníssima, está aqui no nosso podcast, mas a gente está muito feliz em ter você aqui conosco, participando do nosso segundo episódio hoje do podcast do Reference Talks. Anderson Fran, o prazer é todo meu. Bem, depois de um início desses, que eu já fiquei lisonjeada, muito obrigada. Vai ser um prazer a gente bater esse papo, super legal, acho que super produtivo. Então, desde já, muito obrigada e que tenha um sucesso absoluto o podcast de vocês. Ah, perfeito. A gente fica muito feliz, doutora, pela sua presença aqui, né? A doutora Renata está com a gente já há mais de um ano, né? 2 anos já, com a nossa empresa. A gente faz ali, cuida do marketing dela, do tráfego pago, de atrair os pacientes ali para ela, há 2 anos já. E ela é maravilhosa. É linda, né? Uma profissional maravilhosa. Eu só tenho, né, elogios para rasgar aqui para você. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo de captação dentro da área da saúde. Vamos conversar um pouquinho também sobre as dificuldades que a gente tem sobre o empreendedorismo. E o Anderson vai iniciar aqui com as perguntas. Bom, primeiramente, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho aí com a nossa audiência. Quem é a doutora Renata Seno? Para quem não te conhece, como que foi a sua trajetória até você chegar onde você está hoje? E complementando essa pergunta também, por que a medicina? Como que surgiu isso aí para você? Bem, gente, eu até me emociono quando eu falo sobre isso, porque eu não consigo imaginar uma data, um período da minha vida que eu me imaginei não médica. A minha mãe disse que as primeiras coisas que eu falava quando eu era pequenininha é que eu ia cuidar do dodói de todo mundo e cuidar das pessoas. Então, realmente, foi uma coisa que nasceu comigo. Eu sempre quis ser médica, eu nunca pensei em outra coisa. Eu sou do interior de Minas, de uma cidade muito pequena, então eu não tinha faculdade de medicina lá. Eu tive que, com meus 17 anos, ir para uma cidade mais próxima fazer faculdade de medicina. Vocês imaginam, uma menina do interior, menos de 18 anos, ir para uma faculdade numa outra cidade muito maior. Mas foi lá que começou o meu crescimento de fato, né? Eu fiz faculdade de medicina, então, em Itajubá. Saí de lá, vim aqui para o Hospital das Clínicas, fiz um período de cirurgia geral e depois eu me apaixonei pela dermatologia, tanto a parte clínica como a parte cirúrgica e também a tricologia, que é a minha outra especialidade. Então, assim, a medicina nasceu comigo, Anderson e Fran. E a minha trajetória é uma trajetória sempre na área médica, mas também dando início à história da medicina na minha família, uma vez que eu não tinha nenhum parente médico, né? Eu tive que desbravar tudo sozinha, assim. É um pouco mais difícil, né, doutora? É um pouco mais difícil, com certeza, mas também a gente cresce, eu vejo que um pouco mais. Então, é uma trajetória aí que eu digo muito feliz, de muitas batalhas, mas muito sucesso. Que legal. E uma outra coisa que eu gostaria de trazer aqui como um ponto, né? A gente que atende vários profissionais em diversas áreas e especialidades diferentes. É diferente o profissional ali quando ele está no período da faculdade e o médico, consequentemente, depois sai dali, entra nos plantões. E como que foi para você essa transição de fazer muitos plantões e ingressar com a sua própria clínica e entrar no mundo, de fato, do empreendedorismo? Porque eu vejo que essa é uma das maiores dificuldades do médico. Ele fica, às vezes, muito tempo amarrado no plantão e é muito difícil fazer essa transição, né? Como que foi isso para você?
Então, realmente é uma dificuldade que eu acho que acomete a grande maioria dos colegas médicos, né? Nós somos lançados no mercado de trabalho e que conseguimos, logo que formados, dentro do possível, ganhar bem, entre aspas, fazendo plantões. E isso faz a gente acomodar de uma certa forma nesse novo ganho financeiro, e também nos acomoda no sentido de medo de sair daquela zona de conforto do dinheiro fixo, de um plantão e tudo mais. Também acontece o que a gente estava conversando há um tempo atrás, Fran, de acomodar e começar a aumentar os gastos, aumentar padrões, custo de vida, e de alguma forma, colocar prazos para aquilo acontecer. Então, por exemplo, quando eu tiver X mil em economia, eu largo do plantão. Quando eu tiver X mil pacientes, eu largo do plantão. Bem, comigo foi desafiador, como com todos os colegas, mas eu dei a cara a tapa. Então, eu tive coragem, eu não esperei o momento ideal, porque ele, no meu ponto de vista, ele não existe. Ele não chega, né, doutora? Ele não vai chegar, exatamente. E às vezes você perde o time, que é de você estar, assim, um adulto em plena capacidade de produção. Eu acho que não pode passar esse time. Então, para mim, foi me jogar de cabeça no mundo da dermatologia, no meu próprio consultório. Foi uma transição, de certa forma, brusca. Eu realmente parei com os plantões de uma forma não tão gradativa, mas que fez toda a diferença na minha carreira até hoje. Foi conseguir cortar o cordão umbilical com os plantões, com esse dinheiro fixo e com essa comodidade, e empreender na medicina de fato, me dedicar 100% à minha especialidade. Quando você começou, doutora, a ir para falar assim, eu quero empreender, eu quero ter a minha clínica, né, ali atender as pessoas. Quando você iniciou, você achou que seria como você tinha imaginado? Você tinha esse nível de consciência que você ia precisar saber sobre outros assuntos além da medicina? Como que foi esse processo? Porque muitas vezes, né, as pessoas saem da faculdade e principalmente elas vão para o plantão, até mesmo para criar, né, experiência, tudo, fazer ali a residência muitas vezes, né? Então, elas vão para o plantão. Só que elas não imaginam que o empreendedorismo também exige conhecimento. Como que foi esse processo para você, para entender que, que você precisava saber precificar, que você precisava liderar, gerir? Como que foi esse processo? Gente, foi na marra. Se eu posso dizer assim, foi na raça. Porque eu imaginava algumas premissas de ser uma médica dermatologista bem-sucedida. Mas eu não imaginava que os desafios no dia a dia eram tantos. Empreender, como dizem, é para gente grande. Não é fácil mesmo. Mas eu pude contar com a ajuda de equipes e de pessoas que tinham esse know-how que eu não tinha. Então, eu sempre tive a humildade de ver assim, poxa, isso eu não entendo, vamos atrás de quem entenda e possa me auxiliar? Então, o meu processo de empreendedorismo, eu só não dei mais com a cara na porta, digamos assim, porque eu fui contando e construindo com o know-how, a expertise, os ensinamentos de pessoas que já estavam nesse ramo, de alguma forma, há algum tempo. Então, isso tornou meu processo um pouco menos doloroso. Mas, é óbvio que tiveram muitos obstáculos. A gente recalcula a rota 1000 vezes, porque não sai igual a gente imaginava, né? Empreender vai muito além do que a gente aprende numa faculdade. Para falar a verdade, a gente não aprende a empreender. E a gente também nunca sabe 100% empreender, a gente está sempre aprendendo. Então, assim, o que me ajudou foi contar com pessoas que tinham expertise maior que a minha nesse ponto. E isso daí, contar com essas pessoas, doutora, foi assessoria que tipo, você contratou no início e te ajudou nesse processo? Porque a gente hoje faz esse trabalho de prestação de serviço, de acompanhamento. Né? A gente tem muitos profissionais que falam, pô, a minha vida é transformada graças a vocês. Eu falo, não foi graças a mim, não. A gente foi parte do processo, porque a gente potencializa. Mas
No sentido, você teve uma equipe que trabalhava com gestão, com a parte financeira, ou eram sócios? Como que foi, Não. de fato, essas pessoas? Como Não, foi uma equipe. Uma equipe que me assessorou desde o começo. Olha que importante. Se eu conhecesse vocês na época, hein, gente, ia ser muito bom, facilitava a minha vida ia também. Facilitar mais, ia facilitar mais. Era uma equipe que também me ajudou muito com escolha do local da clínica, precificação, contratação de funcionários, parte financeira, fluxo de caixa, início na carreira de marketing, mídias sociais, rede digital. Então, eu contei sim com uma equipe especialista que foi o que me assessorou nesse início de carreira. E abriu ali os olhos para isso, né? Com certeza. Isso é muito importante. Uma dica que eu posso dar, não façam sozinhos. Exato. Né? Isso é importante, doutora, porque muitos dos nossos clientes também, alguns, né, chegam para nós e estão nesse início. Por isso, quando a gente começou a atuar dentro da área da saúde, o que nós percebíamos? Que as pessoas, elas queriam uma mágica. E não é assim, é uma fórmula mágica, né? Então, e não é assim que funciona. Então, quando a gente começou a perceber, não é sobre o tráfego. É muito além do tráfego, porque precisa do profissional entender um pouquinho de outras coisas. Então, quando um cliente entra para nós, assim como quando você entrou, ele passa ali por um acompanhamento mais próximo nesse começo, porque eu preciso falar para ele. Você sabe o que é um processo comercial? Você sabe como encantar a pessoa quando chega dentro do seu consultório ou dentro do WhatsApp? Porque não é só apenas subir um anúncio e pronto, agora tudo vai fluir. Eu sempre falo assim, ninguém quer saber de tráfego pago, a pessoa quer alguém que acompanha ali a jornada, de fato, do crescimento dela. Eu falo, tem vezes que a Fran faz algumas reuniões, fala, Fran, às vezes você faz mais, às vezes, um papel de estimular a pessoa, num sentido que, às vezes, ela está desanimada em algum momento. Então, não é só sobre tráfego, né? Sim, até mesmo porque empreender, principalmente porque, assim, a gente atua muito na área ali da saúde, médicos, dentistas, e a grande maioria é um público mulher. E empreender já é difícil. E para a mulher é mais difícil ainda. Com certeza. Porque nós temos outras responsabilidades, a gente tem que dar conta de tudo. Então, eu falo para os nossos clientes que não precisa ser solitário. Então, quando um cliente vem e fala assim, nossa, Fran, esse mês a gente bateu a meta e foi assim... Foi um sufoco, mas conseguimos bater a meta. Eu falei assim, a gente tem que ficar feliz nessas horas. E também tem que ficar feliz quando a gente supera a meta. Com certeza. Porque não é sempre... O empreendedorismo não é sobre ter uma constância todo mês ali. Não, o empreendedorismo tem mês que a economia vai estar boa e vai estar chovendo procedimento, que nem ali, né? Outubro, novembro, dezembro são meses mais aquecidos. E janeiro, fevereiro, a gente sabe que do modo geral, né? é mais desafiador. As pessoas no começo do mês estão pagando outras contas, se reorganizando porque viajou nas férias. Ou se não, quando estão assim, não, eu vou fazer o procedimento, mas deixa passar o carnaval. Exato. Né? Então, assim, a gente tem que entender sobre a economia, sobre alguns outros pontos ali. Né? E isso é interessante. E quando você fala assim, não, eu já iniciei porque eu tinha consciência que eu não sabia sobre o tema, né, aprofundado, então fui lá e busquei alguém que soubesse sobre isso. Exatamente. Isso evita muita dor de cabeça, gente. Sério. Porque encurta o processo. Muito, muito. E o quanto você aprende, gente? O quanto você aprende com aquela equipe é incrível, é uma troca de experiência muito rica. Eu evitei de bater muito a minha cara na parede. Então vamos deixar um recado aqui, ó. Você que está assistindo esse podcast agora e é médico, ou às vezes até um outro profissional da saúde, vai começar a empreender coisas que você às vezes não aprendeu tudo na faculdade. Contrate pessoas, contrate uma equipe que vai te direcionar do ponto A até o ponto Z. Com né? certeza. Em todas essas etapas, que é muito... eu acho que o resumo desse processo todo é otimizar o tempo. Então, o resultado que você poderia ter em 3 anos, às vezes você tem em 1 ano. Porque você conseguiu otimizar e acelerar o tempo durante esse processo. Mas uma coisa eu sempre falo, doutora, e a Fran sempre fala isso também, que tudo é difícil, né? Fazer plantão é difícil porque, querendo ou não, a gente tem muitos profissionais que a gente conhece que faz plantão
perde noite, perde aniversário da filha, perde Natal, porque aí paga mais, Ano Novo paga mais. E empreender também é difícil, né? Então, qual é o difícil que esse profissional ele quer escolher? Exato. E dentro dessas escolhas, né? Dentro de escolher o difícil, em algum momento a doutora já pensou em desistir? Falou assim, quer saber? Tá apertado aqui, eu acho que não sei se isso é pra mim. Já passou isso pela sua cabeça? Então, gente, eu tô aqui pensando, você fazendo essa pergunta e eu pensando, né? Não quero ser pretensiosa, mas eu nunca pensei em desistir. Eu já, digamos assim, falhei no sentido de pensar, será que eu estou no caminho certo? Desistir não, mas eu pensei assim, será que eu preciso recalcular essa rota? Então, foi quando eu revi equipe, revi processos, revi algumas coisas na minha vida pessoal, inclusive, mas desistir não. Esse é um ponto importante, né? Pode acontecer qualquer coisa, mas desistir. Pode até pensar em desistir, mas só não pode desistir. Não pode desistir, não porque pode. Eu falo sempre, hoje mesmo, né, passando uma demanda para a equipe, eu falei assim para eles, vocês têm que entender que tudo tem uma saída. Tudo tem uma saída. Se não dá de um jeito, dá de outro. A gente arruma um jeito. Agora, a gente não pode estar arrumando desculpa. Exato. Porque a partir do momento que a gente entra dentro de um loop... Exato, Fran. Para falar assim, estou me apegando nisso, porque tem pessoas, doutora, e cada pessoa tem um perfil, né? Eu tenho um perfil assim que eu não largo o osso. Não largo o osso. Porque aí tá indo o mundo, eu seguro ali, eu falei, não saio daqui enquanto não vencer essa batalha, né? Esse é o meu perfil. Mas eu entendo também que tem umas pessoas que são um pouco mais sensíveis, né? Que tem que trabalhar um pouquinho mais o emocional. Então, com cada cliente, assim, quando a gente vai tratar sobre isso, eu tento me colocar no lugar dessa pessoa. Né? Então, tem clientes que às vezes sofrem por algum tipo de ansiedade, né? Por conta disso, e entram num jogo de comparação também. Sim, sim. Né? Porque hoje em dia, a internet, as pessoas postam o que é lindo, o que é bonito, e tá tudo bem postar sobre isso. Mas não tem como entrar num jogo de comparação. Porque fulano deve estar faturando mais do que... Gente, a gente não sabe a realidade da outra pessoa no íntimo. Exato. Né? E o que você acha, doutora, desse jogo de comparação hoje dentro das redes sociais, né? Principalmente dentro da área médica e da área da estética, onde a gente vai muito para esse lado de... até mesmo a estética, a harmonização... Comparar o corpo. Comparar o corpo. A gente entrou muito nessa geração de comparações. O que você acha sobre isso? Eu acho que o termo comparação em si, ele não é muito saudável. No meu ponto de vista. Mas eu acho que no sentido de você se basear em alguma pessoa, alguma figura, na sua inspiração, isso eu acho super válido. Então, vamos falar um pouquinho de médico. Eu tenho médicos que eu me inspiro na rede social, quer seja pelo posicionamento dela ou dele, quer seja pelo tipo de postagem, pelo conteúdo, pela vida social, mas não me comparar e me diminuir porque eu não sou ou não tenho tudo que aquele outro colega tem. Isso eu não acho que é saudável. Agora, ter como meta, como um objetivo de crescimento pessoal, isso sim. É a mesma coisa quando a gente fala de corpo e de aparência, né? Eu não acho saudável uma pessoa que não está satisfeita com o corpo ficar pegando uma outra pessoa e se comparando e se fechando, se deprimindo, se caindo na comida, no álcool, na droga, no que quer que seja, e acontece. Mas eu acho interessante você se inspirar para ter uma versão melhor de você mesmo. Sim. Então, isso é interessante. Poxa, eu gosto daquele corpo, vamos fazer um regime, vamos treinar. São mudanças de vida saudáveis, né, gente? Isso é saudável, né? Eu gosto de tal fisionomia, o que eu preciso fazer? Vamos lá na dermato, quem sabe colocar um pouquinho de lábio, fazer um botox. Eu acho isso super legal. Agora, quando você tem uma distorção de imagem e uma comparação não sadia, isso eu não julgo interessante. Pelo contrário, eu acho até muito perigoso. A gente já viu casos de suicídio, inclusive, por causa desse tipo de frustração. Eu acho isso bem perigoso. E a gente tem que tomar cuidado mesmo, né, Anderson? Então, troque
Palavras da doutora. Troque A comparação. a comparação por inspiração. Por inspiração. Exato, Muito muito bom. E em relação, doutora, também, quando você escolheu pela tricologia, hoje a gente sabe, né, que ali dentro das redes sociais você potencializa falando sobre queda de cabelo e também falando sobre alguns outros temas, mas o seu carro-chefe dentro da clínica hoje é o tratamento de queda de cabelo. Quando foi o momento que você falou assim, eu quero fazer a tricologia, eu quero resolver essa dor desse paciente, que é uma dor muito latente, principalmente, né? Nós, mulheres, quando vê aquele cabelo indo pelo ralo ali, já fica desesperada. Boa pergunta, né, Fran? Teve sim um episódio da minha vida que me fez pensar muito em tricologia. O meu pai, querido, que eu tenho como muita referência, ele fez 2 transplantes capilares e continuava ficando careca. Não E eu resolveu. falava, gente, não é possível. Coloca, cai do lado, coloca, cai do lado. E, enfim, obrigada, Anderson. Não. Enfim, as coisas não tão legais, né? Assim. E aí eu falei assim, gente, eu quero estudar, eu quero ver o que a tricologia tem para oferecer de melhora para os calvos, sem ser um transplante. Nem todo mundo pode pagar, nem todo alternativa, mundo né? tem questão clínica, condições clínicas para... E aí eu encontrei na tricologia a minha paixão. Por quê? A gente tem possibilidades de tratar a calvície que não sejam cirurgicamente, devolver muitos fios de cabelo. E aí, teve uma época da minha vida que eu sou muito dividida, porque eu amo a dermatologia clínica, a estética, eu amo. Então, teve uma época da minha vida que eu falava assim, meu Deus, será que eu amo a tricologia? E aí, gente, Ponto de eu inflexão. tive uma queda de cabelo. Vocês não têm uma noção. Deus mandou a resposta Deus mandou a desse jeito. resposta para mim em forma de desmoronamento dos meus fios de cabelo. Nossa. Eu simplesmente desmoronou os meus fios de cabelo. Caía. E aquilo me deixou apavorada. E eu falei assim, gente, eu preciso ajudar, né? Eu preciso me ajudar primeiro, mas depois agora eu entendo quando as pessoas chegam para mim reclamando de queda de cabelo. É desesperador mesmo. E aí eu lembro que eu fui procurar naquela época especialistas, e eram muito poucos especialistas que tinham. E eu consegui consulta com uma, e ela mostrou uma paixão, uma dedicação àquilo tudo, e resolveu o meu problema, me acalmou, que eu virei e falei assim, opa, Tem uma oportunidade aqui. tem uma oportunidade muito grande aqui. E aí eu falei assim, nossa, interessante, eu consigo tratar quedas agudas, que foi o meu caso, consigo tratar as calvícies crônicas, que é o caso do meu pai, por exemplo. Então, eu ingressei de corpo e alma na tricologia, fiz algumas coisas fora do país, né, que a gente tem boas referências de tricologia, principalmente na Europa, e voltei para cá com técnicas mais inovadoras de medicina regenerativa, e é uma coisa que eu faço muito bem feito, modéstia à parte, então acaba tendo bastante sucesso nisso, um paciente indica para o outro, enfim, as minhas redes sociais, meu tráfego é todo baseado em cabelo, e eu gosto muito do que eu faço, tenho muito retorno. Isso e realmente o resultado dela é maravilhoso, gente. Vocês precisam ver. E já aproveitando esse tema, né, sobre o tráfego pago ou a consultoria que a gente faz ali para a doutora, doutora, como que era a forma que você captava antes da gente iniciar o tráfego ali, o acompanhamento ali dentro das suas redes sociais? Gente, eu vou fazer uma analogia aqui. Sabe carroça com roda quadrada? Era tipo isso antes de conhecer o tráfego. Não, o negócio não andava. Era assim, era muita indicação, muito boca a boca, uma colega médica que conhecia meu trabalho que indicava por um paciente, mas aquela coisa, gente, não escalonável, negócio lento, gradativo, óbvio, importante, super válido. Mas depois que eu comecei o tráfego pago, é como se eu andasse de Ferrari. Fazendo essa analogia. O negócio vai, ele flui, é rápido, o alcance seu é absurdo.
Em vez de receber um paciente, você começa a receber 30 pacientes. Você, em vez de ajudar um, você consegue ajudar 30. Então, tem a parte financeira muito importante, tem a parte de contentamento pessoal meu, que é mais importante até. Então, a analogia que eu fiz esses dias com uma reunião com a minha secretária foi isso. Agora eu estou andando de Ferrari. Olha Uau. só, uau. Que legal. Que legal. E a gente vê que essa transformação, o tráfego, ele é um dos canais, né, que tem hoje dentro ali da sua clínica. Óbvio que você também recebe indicações, vem pessoas orgânicas através ali do seu perfil também. E como que foi essa transição também do posicionamento? Porque dentro dos pilares que a gente fala, né, sobre tráfego pago, a gente fala que o tráfego por si só, ele só faz a atração. Então, precisa ter um posicionamento estratégico e também precisa ter uma pessoa que responde esses leads, né? Sim. Que é o comercial. Que vai para os pilares, né? Hoje a gente fala para os nossos clientes que a gente trabalha em cima de 3 pilares para ter um bom resultado, que é a questão do tráfego pago em si e entender um pouquinho do mercado ali, o que tá... Sair de carroça para Ferrari. Exato. O que tá vendendo mais, o que não vende tanto, a gente entender sobre o mercado, qual que é a dor que a gente quer solucionar, porque existem procedimentos que são mais desejáveis, existem procedimentos que solucionam uma dor maior ou um desejo maior, então a gente tem que entender sobre isso, né? A gente fala também da importância do posicionamento, que não adianta a pessoa ver o seu anúncio, cair lá no seu perfil e tá só foto pessoal, né? Isso não vende, isso não atrai. Só design, ou cheio só de design, né? Então tem que ter um jogo ali de mescla de conteúdos. E também a parte que é um processo, que é a parte do comercial. Porque todos esses pilares fazem parte de um funil. Né? Então, hoje, a doutora tem um perfil atrativo, tem um perfil que fala muito bem, você se comunica muito bem, mostra resultados ali, mostra a sua vida pessoal também. E como foi esse processo para você falar assim, nossa, eu preciso começar a me posicionar melhor, eu preciso fazer alguns conteúdos estratégicos, eu preciso abrir os meus olhos para isso, para o meu posicionamento. Sim, bem, o primeiro start foi quando eu notei que não dá para crescer mais sem ter rede social, gente, né? Nós estamos nessa realidade. E para mim não foi uma coisa tão fácil assim. Eu não era uma pessoa de me expor muito, de fotos, vídeos e tudo mais. Eu encontrei nisso um desafio, mas como eu já pontuei para vocês, eu acho que com a ajuda de equipes, a gente conseguiu desenvolver isso muito bem. Com relação ao posicionamento, Fran, não é porque vocês estão aqui na minha frente, mas eu tinha um posicionamento muito diferente antes de conhecer vocês. E aí eu entendi que para converter aquele paciente do tráfego para mim, eu também teria que mudar meu posicionamento. Eu teria que ter mais conteúdo direcionado para aquilo que eu estava no tráfego, fazendo de fato. Uhum. Então, realmente, depois de algumas reuniões com vocês, eu resolvi mudar o meu posicionamento, né? Alinhei com a equipe de marketing, foi uma coisa muito assertiva, né? Foi com orientação e foi muito assertiva. Justamente nesse momento de mudar o posicionamento na rede social ali, né? Mostrar mais o antes e depois, que às vezes o médico não tem tanta mania de mostrar antes e depois. Tem aqueles que têm extrema mania, eu era o oposto. Exato. Eu era, né? Não mostrava muito, não mostrava meu filho, não mostrava. E as pessoas, elas têm que, de alguma forma, se identificar com você. Ver que você também é mãe, que você também passa perrengue, que aquelas pessoas que estão postando ali são reais, não é edição de PowerPoint, do que quer que seja. Então, foi um passo muito importante o meu posicionamento. E um segundo passo, que eu sempre aprendi também com vocês, que foi, não adianta trazer o lead. Né? Trazer o lead, eu vi que vocês trazem super bem, tá tudo certo. Mas e a parte de cá? Quem vai converter esse lead, né? Exato. E aí, a gente optou por fazer um crescimento na equipe e colocar uma pessoa que hoje é meu braço direito em gerência comercial só para tratamento de leads. E isso foi uma etapa do funil muito decisiva,
né? Que é a conversão da venda. É tão importante quanto a captação do lead. Exato. Exatamente. Né? Exatamente isso. E é perfeito o que ela falou, porque a gente orienta, a gente fala, a gente abre tudo. Eu e o Anderson não esconde nada e a gente abre tudo para os nossos clientes, mas a parte deles não tem como a gente fazer. Exato. E aí eu falo, olha, se você não fazer, você pode até não querer fazer, não tô aqui para te obrigar a nada. Se não quiser, já vai. Tá tudo bem. Mas o que você quer, né? Você tá investindo um valor ali, você tá pronta para meter a cara. E eu entendo que é um processo isso, porque existe a vergonha, Com existe certeza. essa vergonha que a gente tem de outro profissional ver a gente conversando sobre aquele assunto, o que as pessoas vão achar. Então, eu falo que, primeira coisa de tudo, isso não paga conta, né? Então, Exato, a gente Fran. tem que ter essa consciência que precisa ser feito. E entendo que pode ser, sim, um processo e pode melhorar durante esse processo, mas precisa ser feito. E muito interessante porque as pessoas hoje, os nossos clientes que têm mais resultado, são aqueles, doutora, que têm muito o seu perfil, assim, sabe? De ter a responsabilidade para si. O que é isso? Se der certo, a responsabilidade é minha. Se der errado, a responsabilidade também é minha. Sim. Isso eu acho que é uma das coisas mais importante importantes. porque você se posiciona, lógico que, né, nós somos importantes nessa trajetória, a pessoa que responde, a gerente que responde é importante nessa trajetória. É um time, né? É um time, mas a cabeça é o profissional. Sim, com certeza, Fran. Então, quando o profissional ele se posiciona dessa forma, ele se coloca no lugar assim, eu vou fazer o que precisa ser feito. Exatamente. E aí, quando ele começa a se posicionar e começa a descobrir, eu falo que o tráfego, ele é como um jogo. E um jogo maravilhoso. Porque quanto mais você joga, mais você quer. Exatamente isso. E é tudo sobre transformação, né? Porque eu percebi aqui claramente quando você falou que sai, às vezes, de um paciente para 30, não é sobre só ali um protocolo que fechou, é sobre uma transformação. Exato. Porque a gente aqui não tá falando sobre você tá mudando a vida de mais pessoas. É como o nosso trabalho. É satisfação. A gente satisfação. faz o trabalho com os profissionais, mas a gente sabe que o propósito nosso é conseguir agregar na vida desse profissional para que ele possa prosperar cada vez mais. A gente já identificou há muitos anos que não é sobre a palavra tráfego, é sobre transformação de carreiras, né? Sim. Então, acho que essa é uma jornada muito importante e, particularmente aqui, eu gostaria também de te parabenizar ao vivo aqui no podcast, porque eu admiro o seu posicionamento dentro das redes sociais, né? Então, a gente entra ali e vê o seu posicionamento, sempre tá postando, sempre tem conteúdo, mas fora das redes sociais, você também é uma mulher posicionada. Eu lembro quando a gente foi lá na clínica, né? E a última vez, que até a Fran passou, e a gente conheceu as meninas lá, eu vejo que o seu posicionamento, ele não é só online. Como que você vê também essa importante de trazer o que está dentro das redes também para fora, né, no offline, que você se posiciona na sua vida como um todo, né, doutora? Sim. Ainda bem que eu não preciso me vestir de um personagem para as mídias sociais. O meu posicionamento é o mesmo, realmente, Anderson, da realidade para o que vê nas redes sociais. Isso talvez por conta de amadurecimento, talvez por conta do modo que eu fui educada, assim, mas eu acho que transparecer essa fidelidade com o que você é muito importante, né? Eu acho que é muito importante. Eu fico muito feliz de você ter notado isso, porque realmente eu transpareço. Você chega perto das meninas, dá pra ver que elas te respeitam, elas te olham de uma forma diferente, com admiração. Né? Então, é muito legal. Eu não vou nem dizer, talvez, essa transferência do digital para a pessoa, porque, na verdade, não é nenhuma transferência. Já é você como pessoa, sim, né? E eu acho isso muito, muito importante, porque... Que é uma segunda etapa, né? Quando a gente fala ali dos 3 pilares, que a gente fala do posicionamento, do tráfego, da conversão de vendas, isso é a primeira parte ali do funil. Mas existe uma segunda parte que é
o interno da clínica. É. Porque quando essa pessoa ela chega até o seu consultório, a sua clínica, e se ela não for bem recebida ali, não tiver uma boa recepção ou encantamento quando ela chega ali, não resolve nada ter feito todo um encantamento online. Com certeza. E como que você hoje enxerga essa parte, doutora, do encantamento ali dentro da sua clínica? O que você passa para as meninas ali, que você fala assim, olha, isso daqui é a cultura da clínica. Se alguém colocar o pezinho dentro da clínica, é isso daqui que vocês têm que seguir. Tá. Bem, se eu pudesse definir a palavra que é a cultura da minha clínica, eu definiria gentileza. O que eu faço quando eu contrato as meninas? As minhas meninas são de muito tempo, graças a Deus. Acho que isso reflete também o modo de liderança da minha parte, de eu não ter alta rotatividade de funcionários. Mas eu falo para elas que o segredo é: trate esse paciente como se ele estivesse fragilizado e como você gostaria de ser tratada quando você estivesse fragilizada. Em todos os sentidos, no sentido de abrir a porta com um sorriso no rosto, acolhendo ele, para ele sentir que ali ele vai ser bem acolhido, escolhendo, percebendo se ele vai querer uma água com gás, uma água sem gás, o gosto dele, o lugar que ele vai se posicionar, se ele quer ficar sozinho, se ele não quer, seja gentil com a postura que ele vai ter ali na hora. Então, acho que a gentileza define as minhas palavras e eu sempre falo para as meninas, tratem como gostariam de ser tratadas. Eu acho que não existe ninguém que não goste de ser bem tratado. Exato, e gente, e é realmente isso, é todinha ela. A gente falam assim que a empresa tem a cara do dono, né? E é realmente isso. A doutora Renata é um poço de gentileza, de elegância. Eu já tive a oportunidade de passar uma consulta com ela, né? E ela te traz para perto. Você, doutora, traz muito paciente para perto. Você explica de uma forma pausada, calma. Que eu falei assim, eu fiquei apaixonada por ela. Que lindo ouvir isso. E eu acho que tudo isso também tá ligado à empatia, né? Porque empatia. No processo de um pouco até do que a gente fala ali no atendimento das mensagens, antes do paciente pisar ali na clínica, às vezes ele pode mandar uma mensagem desse jeito. Oi, qual o valor? Mas não faz sentido fazer um atendimento e falar do valor. Primeiro eu tenho que entender qual que é o seu incômodo. Por que você está buscando por X tratamento, por X procedimento? Então, quando ele abre esse incômodo dele, porque o procedimento é um só, o tratamento é um só, mas pessoas buscam por motivos diferentes. Então, quando a gente consegue entender essa dor de fato que ele tem, essa dor real, fica mais fácil para que possa existir essa gentileza, como você falou, e ter essa empatia. Exato. Né? E aí acaba ficando tudo mais fluido, né, Fran? Fluido, com certeza. E é muito bom porque você conseguiu enxergar isso e ver seus pontos fortes, né? E trabalhar neles. Isso é muito importante. E quando a gente vai falar hoje sobre tráfego, o que seria a doutora Renata e a clínica dela se não tivesse o tráfego hoje? Ai, uma carroça. Uma carroça. Uma carroça. Brincadeiras à parte, a clínica existiria, mas eu não estaria gerando tantos empregos. Eu não estaria ajudando tantos pacientes. Eu não estaria podendo realizar tantos sonhos como eu realizo. Então, foi um divisor de águas na minha vida. Que legal. Que legal. Muito bom. Muito forte. Doutora, falando um pouquinho agora da sua rotina, né? Você acorda todos os dias, você vai... A doutora é aqui de São Paulo, né? Isso, é importante depois a gente vai deixar aí o endereço para quem quiser passar por uma consulta com a doutora e vivenciar toda essa experiência. Mas falando da sua rotina ali, dos seus atendimentos, qual é a principal queixa, né, que as pessoas te procuram hoje? E se a gente pudesse trazer isso de uma forma mais clara, como que ela chega a identificar? É quando já está numa situação... geralmente as pessoas deixam para... Já tá bem crítico a situação, ou ela vê ali que tem um pouquinho de como a Fran falou, um cabelo no ralo, ela já começa
como que é esse Ela momento já chega desesperada. que a pessoa procura e como que é essa sua rotina de atendimentos hoje na tricologia? Então, na tricologia, eu gostaria muito que os pacientes chegassem alguns meses antes para mim. Facilitaria muito para mim e o resultado para os pacientes. Né? Na prevenção ou então numa abordagem inicial. Eu tenho um jargão que eu costumo falar que toda queda de cabelo é uma urgência médica. Já até me criticaram sobre isso, mas realmente é uma urgência. É uma coisa que não dá para você conviver, ficar esperando, né? É uma coisa que precisa de uma intervenção. Perder cabelo, gente, não é normal, né? É diferente de você ir envelhecendo e perder aos poucos o seu cabelo. Isso é uma coisa. Agora, perda de cabelo, em que você vê o volume diminuindo, vê o couro cabeludo, a entrada aumentando, isso não é normal e tem tratamento. E o quanto antes o paciente procura, mais fácil é para nós abordarmos e revertermos esse quadro. Tá? Então, não espere o rabo afinar, não espere a entrada ficar proeminente, aparecer, como dizem meus pacientes, o cucuruto, o couro cabeludo. Venham quanto antes, porque facilita muito pra gente e pra vocês. O tratamento, doutora, ele tem ali um período de quanto tempo para a pessoa começar? Eu sei que cada pessoa, né, vai reagir de uma forma, mas a média ali é um tratamento longo, é um tratamento que exige paciência, como que funciona? Sim, normalmente cabelo ele exige um pouco mais de paciência se a gente for comparar a pele, a tratamentos estéticos faciais. A média, eu falo que é de 2 a 3 meses, podendo se estender até 6 meses. Então, 2 a 3 meses, dentro da gente falar em média, está uma média bem razoável. E hoje, qual que é o protocolo que você utiliza para essa queda capilar? Porque hoje no mercado existe vários, né? Sim, sim. Inclusive na clínica, Fran, eu tenho todos os tipos de protocolos capilares, mas realmente, o meu queridinho, que é o que tem de mais moderno na tricologia, de mais avanços e de mais pesquisa, é a medicina regenerativa, a verdadeira medicina regenerativa. Então, a gente usa células e fragmentos de couro cabeludo do próprio paciente para regenerar folículos, para regenerar a densidade capilar, massa capilar, tratar a alopécia. Então, essa parte da medicina regenerativa, a tricologia regenerativa, está em franca ascensão e com excelentes resultados. Olha só, que legal, né? E em relação, doutora, ao pessoal que sofre com alopécia, né? A gente sabe que hoje em dia tem muitas pessoas, está cada vez mais nítido e vindo mais à tona sobre esse tema, alopécia. O que você tem para falar para essas pessoas que sofrem com alopécia? Gente, eu costumo fazer uma analogia para os meus pacientes que a alopécia, eu comparo a uma pressão alta. Normalmente, a grande maioria das alopécias são androgenéticas, ou seja, elas são genéticas e elas devem ser vistas como uma doença, né? Então, se eu tenho uma pressão alta, eu preciso cortar o sal, eu preciso fazer atividade física, eu preciso tomar o remédio antipertensivo, correto? O paciente que tem alopécia, ele precisa tomar a medicação prescrita pelo tricologista, ele precisa fazer as aplicações em consultório. Se ele adere a essas duas linhas de tratamento, ele vai ter um quadro revertido de alopécia, ou pelo menos estagnado, com uma progressão muito lenta ou quase pausada. Então, assim, encare como uma doença, mas saiba que é uma doença que tem controle. E a pessoa só consegue identificar, doutora, na hora que ela tá com a queda ali ou ela já tem uma forma de se prevenir? Qual que é a prevenção disso? Bem, a gente falando em alopécia androgenética, a gente tem um aconselhamento que se você tem genética na família, por exemplo, pai, mãe, avós, tios, irmãos calvos, por volta dos 20 a 30 anos de idade, já procure um médico tricologista para ver se você tem a alopécia androgenética e já instituir um tratamento precocemente, antes de ter uma manifestação de fato da doença. Muito bom. Muito importante. E uma coisa também que eu gostaria de perguntar, doutora, por a gente estarmos, né, em parceria com você, a gente vê que a maioria do seu público são mulheres. Eu gostaria que você explicasse por qual motivo e se você acha que os homens tendem a querer uma solução rápida ou não querer esperar
por um tratamento um pouco mais longo, mas que é eficiente, Ou e já quer ir direto pro implante, ou né? se os seus pacientes são mais homens ou mulheres, ou ali meio a meio, Do né? que chega mais, Do que a gente vê lá e vê mais mulheres, né? Então, a mulher, ela se desespera mais com a queda de cabelo, né? Primeiro porque são fios longos, que fazem muito mais volume do que um fiozinho curto do homem, que não faz tanto volume. Segundo, que mexe muito com a paisagem visual, o paisagismo dela. O cabelo é muito importante na mulher para compor o rosto. Então, esses dois fatores fazem com que a mulher se desespere e procure assistência médica mais rápido, tá? Agora, o homem, como o homem tende a ter mais alopecia androgenética, que é uma perda mais gradativa, mais lenta, ele demora para procurar. Ele vai procurar mesmo quando ele está ficando, entre aspas, careca. E que o quadro já está avançado. E o homem, muitos deles têm um certo imediatismo, sim, Anderson. Graças a Deus a gente está mudando isso. Eles estão vendo que o transplante não é a solução que parenta ser. E no porque tanto se for a genética, vai cair novamente. Vai cair novamente, né? Aquele transplantado não cai, mas o do lado vai cair. Então, essa noção, esse conhecimento, os homens começaram a ter agora. Inclusive, gente, uma coisa muito importante, eu não tinha noção disso. Eu sabia que eu tinha muito paciente homem transplantado, mas eu não imaginava que 60% dos meus pacientes são transplantados homens. Olha. Então, isso mostra o quê? Que não adianta só você transplantar, que você precisa fazer o controle daquela doença. Soluciona ali de forma rápida, mas que não é 100% definitiva. 100% definitiva. Como eu faço analogia com a pressão alta, precisa de acompanhamento, né? Então, o meu público hoje é mais mulheres, mas é quase meio a meio. Quase meio a meio. Quase meio a meio, mas sim, as quedas são um pouco diferentes de homem e de mulher. Muito bom. E o homem ainda usa um boné ali, esconde mais. Acho que liga menos, é o que a doutora falou. Eu acho que o homem talvez ele dá menos mas importância. eu acho que liga, né, doutora? Eu acho que às vezes a esposa liga mais pra queda que ele tá tendo que ele mesmo. Gente, e uma coisa engraçada. Eu pergunto para muito paciente assim, olha, o que te trouxe aqui? Meu amigo me chamou de careca. Sério? É incrível. Alguns falando que os amigos zoando, você tá não sei o quê, o que pá, não sei o quê, zoando eles por estarem ficando calvos. Alguns levam a esposa junto, falando, doutora, eu só vim por causa dela. Ela tá falando que eu tô ficando careca. O problema não é comigo, é com ela. Mais uma vez que cada um tem os seus motivos, né? Mas se você for ver bem fundo, é uma coisa que eu sempre faço essa pergunta. Te incomoda? Eu nunca tive a resposta não, gente. Incomoda, né? Todos incomodam. Incomoda muito. Ninguém, ou mentiram para mim, ou é o que eu penso. Que incomoda mesmo. É uma dor muito latente. Ninguém quer. E é engraçado que quando eles vão se comparar, eles pegam fotos de 20, 30 anos no Instagram, Facebook e tudo mais. E aí todos olham com saudade daquele cabelo. Então você vê que é uma dor. É um apego. Então, dá até nostalgia. Então eu fico muito feliz de poder, de alguma forma, devolver fios de cabelo para aquele paciente. Olha que legal. Eu acho que dá um ar de... É gratificante isso, né, doutora? Eu falo assim que hoje, dentro da nossa empresa, a minha felicidade é quando eu recebo um feedback que nem vocês passam para mim, né? Que falam assim, Fran, tá tudo maravilhoso, tá tudo fluindo, a equipe tá fluindo, tá tudo fluindo. E se não tá, ajusta o que tem que ajustar. Se não tá, ajusta também o que tem que ajustar. Porque a gente tem que entender que tem épocas que a gente vai precisar ajustar, tem épocas que a gente vai ter que potencializar, né? Mas eu fico muito feliz, muito mesmo, assim. Tem vez, eu já cheguei a receber um depoimento que era de um dentista, né? Um doutor, que falava assim, quando eu iniciei, eu tinha só R$2.000 na conta e um sonho.
Ele fala desse jeito. E quando ele fala assim, ó, vocês mudaram a minha vida. Eu falo assim, eu não mudei a vida de ninguém, né? Porque a pessoa precisa querer. Mas eu fico feliz por ser o canal. Com certeza. Por fazer parte do processo. Por falar assim, ó, vem cá, vamos olhar para isso. O que está acontecendo aqui? O porquê que está tendo resultado ou por que não está tendo resultado? Qual é o ajuste? Eu acho que é essa mesma sensação de uma pessoa chegar para você e falar assim, nossa, olha o meu cabelo. Graças a você, eu tô tirando foto, eu tô... Olha, não tô sendo mais zoado no trabalho. É mágico, gente, é mágico. Porque a gente se coloca numa posição assim... Estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Exatamente. Tipo, tá tudo valendo a pena. Tá tudo valendo a pena. Exato. E, doutora, você comentou um pouco, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais na questão da tecnologia, né? O que você vê hoje como tecnologia máxima no tratamento para queda capilar e as tendências para os próximos anos? Tá. Vamos lá. Existe um aparelho que eu trabalho, são alguns médicos tricologistas aqui no Brasil que tem um aparelho italiano que se chama Regenera, que vem de regenerar mesmo, que a gente utiliza fragmentos do couro cabeludo do paciente de uma área saudável e transforma em exossomas autólogos, que são substâncias que vão controlar a queda e fazer o crescimento de novos fios, e a gente aplica na área necessária, né? É um tratamento revolucionário que veio para ficar. E, bem, se eu puder falar de futuro para vocês, acabei de voltar de um congresso importante e o foco vai ser regeneração em todas as... Em tudo, não só em cabelo. Então, em pele também. A gente está falando menos de preenchedores, a gente está falando menos de fios, a gente está falando mais de bioestimuladores, mais de bioreestruturadores, a gente está falando mais de qualidade de pele do que desfiguração, digamos assim, né? Então, é uma tendência aí a medicina regenerativa capilar e facial vir para ficar, e o menos é mais em termos de preenchedores. Isso é muito bom, porque a gente teve um pico, né? Ali dentro, principalmente ali dentro da harmonização, né? Onde teve aquela... Tem ainda, né, essa onda de querer preencher, de querer harmonizar, e alguns casos saíram fora de controle, né? E agora as pessoas estão voltando mais para essa... Quero, sim, melhorar, mas de uma forma natural. Sim, somente destacando o que você tem de belo, né? Exato. Isso é importante porque não acho que seja culpa só do paciente, culpa de rede social ou culpa do profissional. Eu acho que é uma junção de tudo isso, mas a gente estava vendo muita desfiguração mesmo, muita descaracterização de faces muito preenchidas, muito iguais, muito quadradas, enfim. E aí, isso não é o belo, né, gente? O belo é a gente realçar o que você já tem de belo, então, e ter uma qualidade de pele boa. Então, eu sou super a favor desse movimento, fico muito feliz porque é a minha linha de tratamento. Então, graças a Deus, eu não precisei me readequar a isso. Eu simplesmente segui fazendo o que eu julgava. Que você já vem fazendo, exato, né? Legal. Muito bom. Doutora, a gente já estamos chegando aqui no final do nosso podcast. Temos algumas perguntas finais aqui. E com toda essa jornada, com toda essa transformação na sua carreira, na sua vida como pessoa, se você pudesse chegar não vou nem dizer na doutora Renata, mas na Renata, lá do comecinho, que começou talvez o seu primeiro módulo de faculdade, pudesse dar um único conselho, qual é o conselho que você daria para você mesmo no início da sua jornada? Eu diria para seguir em frente, seguir seus instintos, levantar toda vez que caísse, que vai valer a pena. Olha. Muito bom. No final sempre vale a pena, né? No final sempre vale a pena. E uma outra pergunta também que eu gostaria de te fazer, mais duas, né? Se você tivesse a oportunidade de sentar hoje com um médico que você já falou o seu posicionamento sobre desistir ou não, mas que ele está nesse momento pensando em desistir da carreira ou ele está muito sobrecarregado, qual que ele quer sair, às vezes, ali do plantão, né? Porque muitos médicos sofrem de ouro com isso. Ele quer, mas não consegue. Uma pergunta que a gente recebe frequente. Devo sair de uma vez do plantão ou devo permanecer? Ou eu tenho um estilo de vida que eu preciso do plantão, não consigo sair de uma vez? O que eu faço? O que você falaria para essa pessoa?
Bem, com relação a desistir ou não da medicina, eu diria para ele tentar relembrar o que fez ele a ir para a medicina. Aquele amor, que é um amor que é difícil da gente encontrar em outra coisa, né? E sobre largar os plantões, eu ia dizer, encare, coloque o pé no chão, que Deus coloca o chão para você. E procure pessoas que te ajudem. Eu acho que é isso. Um direcionamento, Perfeito, né? Sozinho é muito mais difícil. Exatamente. E confie em Deus que tudo vai dar certo. Muito bom. E para finalizar, doutora, a última pergunta que eu gostaria de te fazer, se você pudesse hoje ter o poder de mandar uma mensagem que chegasse na frente aí do celular de todo mundo, que a gente sabe que hoje todo mundo está dentro da internet, está com o celular na mão, qual que é a mensagem que você deixaria, uma frase para o mundo, assim, todo mundo ia ver, abrir o celular e ia receber uma mensagem, uma frase sua? Amem o próximo como a si mesmo. Aí você vê, né, a essência. Totalmente congruente com o que ela falou lá no começo da cultura da clínica dela, né? Exato. Então é isso. Bom, achei muito legal esse nosso bate-papo. Espero que talvez você possa estar aqui conosco em mais um podcast para a gente poder debater talvez sobre outros assuntos. Você é uma pessoa que é muito especial para nós como cliente, e o que a gente deseja para você é que você tenha muito e muito sucesso na sua jornada, cada vez mais, prosperando cada vez mais. E o mais importante, transformando a vida dos seus pacientes, que eu acredito que essa é a sua missão, né, hoje ali dentro da clínica. E agradeço pela sua disponibilidade, que a gente sabe que aqui em São Paulo tudo é muito corrido, a sua rotina é muito corrida, mas você até teve um paciente que foi quase aí um pouquinho antes de você chegar aqui no podcast. E ela vai atender ainda hoje. Vou voltar para cuidar dos meus sem cabelo, Exato, gente. mas a hora que a Fran fez o convite para você prontamente aceitou. Então, gostaria de agradecer pela sua presença aqui e por participar conosco do nosso novo projeto, né, que é o Reference Talks. Doutora, muito obrigada, viu? Eu fico muito feliz pela sua evolução, pelo seu crescimento, e eu desejo de coração mesmo que venha cada vez mais, porque você transborda. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês dois por tudo que vocês fizeram pela minha empresa, por mim, pela minha clínica, por acreditarem, por toparem também, né? Eu acho que é muito importante isso, e que seja um sucesso esse projeto de vocês, como tudo que vocês façam. E contem comigo sempre. Show Obrigada, de bola. doutora. Então é isso, finalizamos aqui o nosso segundo episódio do Reference Talks, doutora Renata Sena. Foi muito legal essa troca e nos vemos no próximo episódio.